Queridos irmãos, no Evangelho Jesus faz o terceiro anúncio da sua paixão, culto máximo que existe a Deus Pai, porque é o tributo do próprio Deus Filho em homenagem a Ele. Então chegam aqueles que vêm cobrar o tributo do templo, que era um imposto que todo israelita deveria pagar para a manutenção do templo em Jerusalém. Perguntam a Pedro se Cristo o pagava, e Pedro responde prontamente: sim, paga. Ou seja, é um costume de Cristo. Ele cumpria essa lei, embora ele diga com toda a consciência de que está dispensado, pois ele é o Filho, ele é Deus Filho, e ele tributa com a sua encarnação o culto devido a Deus Pai. Mas, para cumprir também aquele ditame, ele manda Pedro pescar um peixe, e na boca desse peixe encontra o equivalente a um estáter, o que era suficiente para pagar um imposto tanto dele quanto de Pedro. Ora, nós vemos que delicadeza tem Cristo ao cumprir aquela lei da qual ele estava dispensado. E ao mesmo tempo, ouvimos na primeira leitura palavras tão maravilhosas. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Ele nos pede coisas difíceis, coisas impossíveis de se cumprir? Ele nos pede sacrifícios exagerados? Não. Apenas que o temas, que o respeites e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Que não há nada mais sensato do que isso. De um lado, porque ele é Deus, ele tem que ser respeitado. Alguém que fosse leviano para com Deus estaria como que louco. E como ele é o nosso sumo bem, como não amá-lo? Não pode haver bem mais excelente do que ele. E que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Ou seja, os mandamentos que ele nos dá são caminho de felicidade. Ele está pedindo: não minta, porque a tua palavra tem valor e você não deve inflacioná-la. Não roube, trabalhe, tenha aquilo que é seu, não deseje o que é de ninguém. Pratica castidade, ou seja, não entregue a sua intimidade antes de um compromisso, de uma aliança de amor que durarão para sempre. Honra os teus pais, porque foram eles que te trouxeram a este mundo e, portanto, eles merecem que você os reconheça. Ame, honre a Deus, respeite o seu nome, preste o culto que ele merece por ser quem ele é. Tudo isso é bom e excelente. Quem faz isso não tem como ser infeliz. Os mandamentos de Deus são o caminho da verdadeira felicidade. Embora o homem, agitado pelo pecado, muitas vezes pense o contrário, porque está instigado por um instinto baixo. Então ele se sente necessitado
de tais prazeres, de tais honras, de tais haveres. Mas se ele usa a sua mente, se ele medita a palavra, ele vai entender que tudo aquilo que Deus nos manda é bom, é perfeito, é agradável, é caminho de verdadeira felicidade. Mas, vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe. Ele está acima de tudo. Como é que eu vou discordar de Deus? Que insensatez! Mas Moisés continua. No entanto, apesar dele ser assim tão grande, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou. E depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Ou seja, ele se afeiçoou a nós. E a prova de que ele se afeiçoou a nós, de que ele nos amou, é que ele nos revelou qual é a sua vontade. Nós não nos percebemos disso. Nós achamos normal, mas não é normal. Olha a sua volta. Veja quanta gente cega, obcecada, ignorante. Quantas pessoas que desconhecem a realidade do amor de Deus, que não sabem o valor do sangue de Cristo, que não entendem a importância que tem um sacramento, que não sabem o conteúdo da lei de Deus, que caminham para essa vida como animais para o abate, sem propósito, tendo que achar um propósito para viver cada dia. Ele se afeiçoou a nós. E porque ele se afeiçoou a nós, porque ele nos amou, ele nos revelou a sua vontade. Saibam, aqueles que não conhecem a Deus se sentem numa posição de vantagem, estando na maior de todas as desgraças. Quantas vezes eu vejo filósofos arrogantes, falando com despeito de Deus, da sua lei, sentindo superiores, mas cujas almas são vazias. Por isso ele diz: abri, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Nós temos que abrir o nosso coração e não endurecer a nossa cerviz, a nossa cabeça, a nossa testa, ser dóceis. O homem incrédulo se endurece na dúvida, no questionamento arrogante, acha-se em vantagem segundo o seu próprio juízo, mas não está. Ele é o Deus grande que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Uau! Sabe essas pessoas que desobedecem à lei de Deus e que depois vão à igreja assistir uma missa? Não servem a Deus, mas vão lá num cerco de Jericó, numa novena, num seminário, numa corrente de oração, achando que desse jeito podem atrair sobre si a bênção divina. Não, Deus não aceita suborno. Ele sabe quem tem compromisso com Ele e quem não tem. Ele sabe quem o ama e quem não o ama.
Não adianta querer enganá-lo. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, a Ele te apegarás. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Esse é o mandamento. Temos que nos apegar. Sabe o que é apegar-se ao Senhor? É orar e conviver com Ele, tê-lo como amigo, como companheiro. É poder dizer: eu só preciso de Ti, de mais nada. Eu não tenho necessidade de reconhecimento, de ouro, de prata, de amigos, de personalidades que estejam à minha volta. Eu não quero saber de nada. Eu só quero saber de Ti, Jesus. Somente de Ti. Da Tua presença. Só. Mais nada. Eu me apeguei a Ti. Eu me apeguei. Não tem jeito. Eu não consigo mais viver sem missa. Eu não consigo mais viver sem confissão. Eu não consigo mais viver sem terço. Eu não consigo mais viver sem a palavra. Eu não consigo mais andar sem oração. Eu sou mesmo um rato de igreja. Pode chamar. Eu sou mesmo alguém que está ali todo dia. Eu preciso da missa, eu preciso de Cristo, eu preciso de sacramentos, eu preciso de oração. Não tem como me separar dele, você está entendendo? Não tem jeito mais. É causa perdida. Eu já tenho um dono. Ele passou por mim. Ele me roubou. Talvez você não goste, azar o seu. Eu tenho um Senhor. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Ele quer. E porque eu faço o que Ele quer, eu sei que para cumprir a vontade dEle, Ele vai me respaldar com todos os milagres de que eu tiver necessidade. Se eu precisar ir para a beira de um rio, pescar um peixe para achar uma moeda lá dentro, para cumprir a vontade dEle, é isso que vai acontecer. Não faltará provisão para que eu cumpra a sua vontade. Porque eu quero cumprir a vontade dEle, Ele me respalda. Não vai faltar milagre para quem quer cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Não falta Deus para quem quer cumprir a vontade de Deus. Não falta Deus. Não tem como. O homem que está compromissado com Deus está vivendo em aliança. E quem vive em aliança com Ele não fica desamparado, não está na mão. Chega a resposta. Ele manda, Ele traz. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que viste com teus próprios olhos, ao descerem para o Egito. Teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor, o teu Deus, te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Quando você serve a Jesus Cristo, você se acostuma a viver entre coisas grandes e terríveis, porque é de Deus, é Ele que faz, não é obra nossa. Queridos irmãos, que nós de fato vivamos a nossa vida inteira entrelaçados com Ele, que a nossa união seja íntima, visceral, total, radical. E quem está fora e não entende, que fique sem entender, não interessa. Podem rir, podem escarnecer, podem falar o que quiserem, não importa. A gente vai se ver no juízo final, e ali a gente vai ver quem é que tem razão e quem é que não tem. Por enquanto é assim. Mas eu sei que jamais eu me arrependerei de servir a Deus. Que essa seja a nossa convicção. E que como Jesus pagou o tributo ao Pai, nós tributemos a Ele aquilo que Ele quer, como diz São Paulo. Eu vos exorto, pois, irmãos, a vos oferecerdes
como um sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como oferta justa, santa e agradável, como oblação de uma vida entregue inteiramente aos seus pés, com o desejo de ser totalmente consagrada unicamente para o louvor da sua glória.